E aí, meus amores, chegando, um problema aqui, troquei minha internet, deu uma zica, mas tô aqui, bora lá, bora acordar que a gente começa agora, vamos, bora lá. Nossa live de hoje, falando sobre doenças. O que realmente tem a ver a doença, né? Com todo o nosso sistema. Vocês me mandaram diversas coisas aí, né? Falando sobre o que pode ser, várias doenças que vocês querem que eu fale hoje. Hoje eu vou falar, tá? A gente vai falar sempre 2 por dia pra, né? Pra poder, assim, eu peguei as que mais me pediram, tô colocando em ordem. Desculpem a demora, desculpem o atraso. Deu um problema aqui no meu sistema, não sei o que aconteceu. Tudo tá certo, né? Nada é atrasado, tudo tá na hora certa. Bom dia, vamos chegando. Vamos chegando. Isso aí. Quando a gente fala em doença, quando a gente fala em distúrbio, né? Desequilíbrio, porque existe um desequilíbrio quando existe uma doença, né? Como nós temos, vamos pensar na tríade corpo, mente e espírito. Essa tríade está em desequilíbrio. Algo não está correto, não está bom. Deixa eu ver mais um pouquinho aqui. Não é verdade? Então, é importante a gente olhar para isso como um desequilíbrio. Se nós pensarmos pela medicina tradicional chinesa, eles falam muito isso, que o corpo, a alma e o espírito precisam estar em equilíbrio. Tanto é que na auriculoterapia, né, que eu trabalho, que eu falei já para vocês que eu trabalho, e que foi, assim, um dos meus primeiros cursos nessa área, né, mas eu adoro essa área da medicina chinesa, porque ela traz uma propriedade muito grande doenças, né, justamente porque ela trabalha esse equilíbrio. Quando a gente vai, né, na medicina tradicional chinesa, a auriculoterapia, por exemplo, o que acontece na auriculoterapia? A primeira coisa que nós fazemos são 3 pontos de equilíbrio, onde a gente equilibra todo o nosso corpo, né? Então eu acho muito importante isso, porque ela trabalha com o corpo, com o equilíbrio do corpo, tá? A auriculoterapia. Então é muito forte isso, porque quando eu equilibro o corpo, as outras partes vão se reestruturando de novo. Então é mais ou menos assim. E aí eu vejo bem isso quando a gente fala também em ancestralidade. Veja que quando existe uma doença, é porque existiu um desequilíbrio muito grande. E eu estou compensando através do meu corpo. Vocês entendem isso? Como que eu compenso através do meu corpo? A minha alma compensa em gratidão a esse sistema. Nossa, que forte, não é? Eu acho muito forte, na verdade. Porque o que acontece? Enquanto eu não olhar para essa alma, enquanto eu não perceber e não sentir essa alma, não existe equilíbrio. Eu não consigo me manter. Eu não consigo fazer com que as coisas voltem ao fluxo normal. Então, a gente sempre fala que o corpo fala, né? Que o corpo dá as respostas que a gente precisa. Não é isso que eu tô ensinando para vocês? Principalmente lá no nosso curso, a gente vai aprender muito isso, né? Essa linguagem corporal. Ah, eu tô com isso, nossa, deixa eu perceber isso. Então, eu quero falar, por exemplo, da gastrite que vocês me pediram, né? A gastrite, ela tá diretamente relacionada à ansiedade. É ou não é? Se eu sou uma pessoa ansiosa, se eu tenho, né, aquela preocupação com o futuro, porque ansiedade vem da preocupação com o futuro. Eu não sei o que vai acontecer. Quem me perguntou sobre ansiedade aí, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei como isso vai acontecer. Então, eu já começo desde já com aquela dor de estômago. Por que isso acontece, gente? Pela medicina tradicional chinesa, a gente diz que são processos que você não consegue digerir. São assuntos muito importantes, né? Que você não digere. Por exemplo, se eu
estou ansiosa por algo que vai acontecer, eu não consigo ainda saber o que que é. Então, isso me causa, né, muita gastrite, muita dor de estômago. É ou não é? Então, quando funciona dessa forma, olha que doido. Quando a doença vem, é porque a alma já tá doente. A doença corporal vem, a alma já tá doente. Então, se eu não tô digerindo direito isso, é porque eu estou, na verdade, conectada a muitas coisas do passado, né, dos meus antepassados, que foram camufladas, que foram deixadas. Isso em todas as doenças, gente. Todas as doenças. Existem exclusões, existem assuntos não resolvidos, existem coisas que precisam ser olhadas. Todas as doenças, tá bom? Todas. Então, nós precisamos olhar para isso. Se tem alguém que você quer que veja esse vídeo, manda aí um aviãozinho, gente. Manda porque o pessoal tá acordando, é uma boa hora de estar se arrumando e me escutando, né? Porque é um assunto bem interessante. Então, o estômago, ele tá relacionado diretamente com isso. Com essa digestão de processos e assuntos, né? Eu não tô conseguindo. Tá, Eva, mas são assuntos de agora, eu percebo. Claro. Podem ser? Claro. Veja, a gente precisa separar um pouquinho. Eu sempre digo assim que existem os loucos da constelação, e eu me considero apaixonada por constelação, não louca. Por quê? Os loucos por certas coisas, eles não medem, eles não definem, eles não filtram. Eles acreditam 120% naquilo e eles não contestam e não tentam buscar outras alternativas. Então, eu quero fazer de vocês pessoas que pensem críticas, né? A respeito da constelação mesmo. Por que não? Porque Bert falava, né? Que 90% das coisas vêm dos nossos antepassados e 10% é o nosso dia a dia, são coisas que a gente vai adquirindo. Sophie muda a conversa. Os últimos cursos que eu fiz com ela, ela deixava sempre muito claro, gente, é 50-50. É 50% coisas que a gente traz do nosso sistema e 50% coisas que nós vamos formando ao longo da nossa vida e principalmente que a nossa mente vai acreditando. Eu contei uma história já algumas vezes e eu vou contar de novo para vocês perceberem o quanto tem sentido, de repente, algumas doenças que são psicossomáticas, na verdade, né? Que existe aqui um desequilíbrio gigante, mas que de repente nem vem do meu sistema, tá? Então, assim, eu atendi uma menina, uma moça, né? E ela disse pra mim que ela tinha muito ódio da mãe dela, porque numa outra encarnação ela tinha feito uma regressão e numa outra encarnação ela tinha morrido. A mãe dela tinha jogado ela de uma charrete, de uma charrete lá. Jogou ela. Ela era bebê e a mãe dela jogou ela. E eu disse, nossa, que forte nela. Tem como ressignificar? Eu disse, tem. Assim, pra começar, gente, outras vidas, se fosse pra gente lembrar, a gente já nascia com todas as memórias. Vocês concordam comigo? Então a gente tem que prestar muito atenção. Existe a regressão de outras vidas para quem acredita? Existe. Mas tem que ter um certo cuidado com isso, tá bom? Porque historinhas a gente conta o tempo todo pra gente, né? E aí eu fiz a regressão com ela, e ela foi e tal, e né, a gente trabalhou tudo isso, e ela voltou. Quando ela voltou, porque eu faço a regressão sem falar, né? Eu falando só e a pessoa não fala nada pra mim. Tá bom? Então, é a hipnose ericksoniana que eu gosto mais. Então, foi tudo isso, foi tudo bem. Quando ela voltou, ela não parava de chorar. Eu disse, meu Deus, ela deve ter visto uma coisa horrível, né? Mas aí eu dei o tempo dela, ela chorou bastante, ela foi voltando devagarinho. Daí ela disse assim, Eva do céu, olha o que eu vi. Eu falei, você foi para outra vida? Ela falou, não, porque essa vida não existiu. Eu vi eu sentada no colo da minha mãe, assistindo, eu pequenininha, devia ter um ano e pouquinho, assistindo um filme. E nesse filme estava acontecendo isso,
da menininha sendo jogada, mas nem foi jogada, ela caiu do colo da mãe e a charrete passou por cima. Eu falei, e agora? Ela falou, agora eu ressignifiquei. Eu vi que é loucura isso. Eu tenho um quê com a minha mãe que eu não consigo chegar perto dela. E olha só o que eu descobri agora. Vocês percebem que a gente tem que ter um certo cuidado com a nossa mente? Porque ela é muito doida. Nossa mente é doida, gente. Ela cria e descria coisas incríveis. E quando eu começo a me autoconhecer, quando eu começo a perceber tudo isso, eu começo também a ressignificar dentro de mim algumas coisas. Claro, às vezes eu não consigo, um profissional como eu pode ajudar, pode auxiliar, né? Na verdade, na maioria das vezes, a gente sozinhos, nós não conseguimos, né? Eu tenho meu terapeuta, eu trabalho com terapia e tenho terapia toda semana. Por quê? Porque é importantíssimo. A minha descoberta pessoal faz com que eu consiga fazer vocês descobrirem vocês também. É ou não é? Então, eu disse, caraca. Então, veja só. De repente, quantas coisas a gente vai produzindo na nossa alma que não tem um sentido. E quando a gente se liga a esses antepassados, né? Porque a gente se liga por amor, gente. Nós precisamos compensar alguma coisa. Alguém precisa olhar para isso para existir uma compensação. E a doença é uma compensação. Sempre é uma compensação. Compensar o quê? Assassinatos, suicídios, mortes dolorosas, roubos, perdas. Gente, nós temos origens, tá? As nossas origens, elas são de muitas pessoas pós-guerra. Ou muitas pessoas que os entes queridos morreram na guerra. Então, você tem, com certeza, no teu sistema, muita gente que morreu na guerra. Muita gente. Então, olha, assim, o peso disso tudo, né? O que traz isso tudo? Traz uma incerteza, traz uma ansiedade de futuro? Claro que traz. Né? Nós temos aqui dentro de nós. A gente produz isso o tempo todo dentro do nosso DNA, dentro das nossas células, né? Essa ligação com todas essas pessoas que morreram pela pátria, que morreram na guerra, né? Que foram mortos, que muitas coisas. Tudo isso, gente, tudo isso causa o que em nós? Causa exatamente essa ansiedade, né? Esse medo do futuro. Isso de, nossa, será que vai existir? Será que eu vou ter um futuro? Será que essas coisas realmente vão acontecer? Será que... Entendeu? A dificuldade nossa de projetar vida é muito grande. Porque a nossa alma se liga muito aos mortos. Muito mais aos mortos do que aos vivos. Só que nós deveríamos nos ligar aos mortos para honrar eles. E não para continuar o que eles fazem. Entenderam? É forte isso. Eu ontem na constelação que eu fiz, né? Fiz uma constelação online, onde todo mundo constelou. E quem tá aí que constelou ontem sabe o quanto foi forte, né? Nós abrimos o campo de 20 pessoas, tá? Online. 20 pessoas constelando ao mesmo tempo. Pra mim foi assim, meu Deus, foi lindo demais. Lindo, 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 assim, incomparável. E eu falei ontem que eu li ontem de Bert, no livro dele, que ele fala assim que os mortos agradecem quando você faz diferente, quando você consegue sair, né, desse sistema todo que foi produzido, de tudo isso que aconteceu e fazer a tua vida valer a pena. E nós não temos esse sentimento. Nós nos ligamos muito a esses mortos, a essas exclusões, e nós continuamos com essas doenças, ok? Deixa eu falar um pouquinho agora sobre a enxaqueca. Enxaqueca, gente, pela medicina tradicional chinesa, é rigidez. Então, uma pessoa que sabe aquela coisa da flexibilidade, de ser flexível, de dosar? Gente, eu tive enxaquecas horríveis. Horríveis. Eu lembro que depois que a minha filha nasceu, a última, eu achei que eu ia morrer de dor de cabeça. Eu tinha vontade de me jogar
assim, na parede de dor, de bater na cabeça. E eu sei que vocês, umas 3 ou 4 me mandaram aí pedindo para eu falar sobre enxaqueca. Eu sei que algumas pessoas têm. O que é enxaqueca? Enxaqueca é justamente isso. Porque o que acontece com a mente, com a cabeça, com o nosso cérebro? Olha só, o cérebro, ele passa o sangue pela coluna e vai pro cérebro. Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa conhecer nosso corpo? Pois é. Eu vou deixar algumas coisas dos nossos órgãos aí para vocês durante essa semana. E esse sangue é que auxilia na oxigenação do nosso cérebro. Então, o sangue passa, a coluna tá flexível para ele passar. Quando eu sou rígida, é como se a coluna fechasse, travasse. Esse sangue não consegue fluir. Eu não consigo ter essa, né, esse fluir do sangue para que oxigene a minha cabeça, meu cérebro. Vocês percebem que quando você tem dor de cabeça, parece que dá aquela pressão na cabeça? Então, essa pressão na cabeça, na verdade, é falta de sangue, é falta de oxigênio. É falta disso. Por quê? Porque eu me mantenho dura, me mantenho inflexível. Eu sou rígida a respeito de algumas coisas. Ninguém me tira desse eixo. Calma, por que não? Aquilo que eu falo sempre, e eu tive porque eu era assim mesmo. Eu era muito capricorniana. Capricórnio é absurdamente, né, rígido. Tanto é que o joelho arrebenta da gente. Porque a gente não dobra, né? Para você dobrar um capricorniano é complicado, né? A gente tem a opinião e é aquela opinião. Mas aí, graças a Deus, que Deus é muito perfeito, ele me manda um Sagitário que é muito sarrista, como o meu ascendente, né? E que tem essa coisa, e um Pisciano na Lua, né? Que Lua em Peixes é espiritualidade. Então, o Pisciano, ele me faz, nossa. Então, olha que legal. Porque senão, gente, eu teria enxaqueca para sempre. Porque enxaqueca é justamente dessa falta de flexibilidade. Então, quando eu comecei a estudar mais isso, principalmente a medicina chinesa, eu comecei a perceber o quanto era doloroso para mim essa dor, tá? Então, se a gente for ver pela medicina chinesa, a gente vê, lembra que eu falei para vocês no começo que 50-50? 50% vem da ancestralidade, né? Eu tô ligada totalmente, eu trago uma informação dessa ancestralidade, e 50% tá na minha mente, né? Na minha personalidade, no meu dia a dia, na minha construção do eu. Porque eu me construo o tempo todo. Eu tô em construção o tempo todo. Então eu posso ir e vir, andar para lá e para cá tranquilamente, sem problema algum. Por quê? Porque eu posso mudar, porque eu posso refazer algumas coisas dentro de mim. Vocês entendem isso? O quanto é importante? Se tem aí alguém que pediu sobre enxaqueca, fala para mim se não tem sentido isso que eu tô falando. Porque umas 4 pessoas, acho, pediram para mim para eu falar sobre enxaqueca. Gente, inflama. Não sei se, olha, se vocês têm enxaqueca, percebam se não tem inflamações nos tendões, não tem problema no ciático, não tem problema na coluna vertebral, inflamação mesmo. Por quê? Por causa da rigidez. Lembra que eu falei do fluxo que tem que passar, do sangue que tem que passar para vir até o meu cérebro, para isso funcionar? Então, aí começa as inflamações. As inflamações. É incrível, mas é real isso. E aí, tem um pontinho que eu aprendi, eu desenvolvi, na verdade, esse ponto. Porque ele existe, mas ele existe para uma outra sequência na auriculoterapia. Ele existe para equilíbrio entre o yin e o yang, né? São 2 pontos que a gente coloca para equilíbrio corporal. Quando as pessoas vinham com muita enxaqueca para mim, eu dizia, cara, mas se eu tô equilibrando, eu tô fazendo com que o fluxo consiga passar. Então eu vou fazer para enxaqueca esses 2 pontos. Incrível. Na hora a pessoa para a dor. Ela diz, nossa, meu Deus. Onde é que tá a minha dor?
Pois é. E na hipnose, a gente trabalha isso, a dor de cabeça, com o desvio da atenção. Porque quando eu desvio a tua atenção naquela coisa que está inflexível, o fluxo volta. Olha que coisa mais linda. Gente, é interessante isso. Mas não esquecendo que existem diversas pessoas no nosso sistema que também tiveram isso, que foram inflexíveis, que não dobraram, que não cederam, que determinaram alguma coisa e que ponto final. É isso aí e ponto. Não tem conversa. Então cuidado. Faz muitos anos que eu não tenho dor de cabeça, mas assim, absurdamente anos, né? Essa dor de cabeça de enxaqueca, essa coisa que maltrata muito tempo. Primeiro, porque eu descobri isso, né? A inflexibilidade que vem de toda a minha personalidade. Eu preciso entender minha personalidade, preciso saber quem eu sou, né? Da onde tá vindo tudo isso. Mas aí também tem mais uma coisa. Eu vi a minha família inteira tendo dores terríveis e sendo muito inflexíveis, principalmente, né? A família, assim, eu vi pessoas dos dois lados da minha família, tanto do meu pai como da minha mãe, dos dois sistemas, tendo dificuldade em perdoar, em entender que tá tudo bem, que outra pessoa pode ser diferente. Eu lembrei agora de uma situação bem legal. Eu era a melhor amiga e meu irmão, né, do meio era o meu melhor amigo. A gente sempre estava juntos. E ele era muito inflexível. Mas, gente, pensa numa pessoa que quando ele tinha uma opinião, ele não cedia. E por amar demais ele, então eu dizia assim, é verdade. Mas eu nem concordava com aquilo que ele estava falando. Mas eu pensava, eu lembro assim que, agora eu tô lembrando disso, que eu tinha o quê? 12 anos, 13 anos. E que eu lembro que na minha mente eu pensava assim, veja, eu já era mais flexível, né? Eu pensava assim, não vai mudar se eu discordar dele, a gente só vai brigar e eu não quero brigar com ele, eu gosto tanto dele. Eu acho que tem aquela situação de você engolir sapo, né? Que aí vai te dar uma gastrite, né? Mas tá, Eva, mas então eu não engulo sapo se eu concordo? Concorde de uma forma amorosa. Eu acho que tudo que nós fazemos de uma forma amorosa para o nosso corpo, para nossa mente, para o nosso coração, a alma reconhece como amor. Porque tudo é por amor. Até mesmo a doença. Até a ligação que eu tenho com doenças é por amor a esse sistema. É por amor a tudo que veio antes, a tudo que eles viveram, a tudo que eles vivenciaram. Não é verdade? Então, se eu me ligo ao meu corpo por amor, e se eu presto atenção aos sinais que ele vai dando, meu Deus do céu, como é que eu faço? Eu me curo. Porque pela constelação, o que a gente fala? A gente olha para essa doença, né? Percebe a existência dela, porque normalmente a gente nega, né? Ai, não aguento mais, eu tô com dor de cabeça, eu quero tirar isso, não aguento mais. Calma, né? Senta e acalma. Percebe aonde está essa dor. Percebe a causa que tá vindo essa dor, né? Então, vai sentindo isso, vai sentindo isso. Por quê? Porque justamente essa causa é que vai te fazer entrar em ressonância com a tua alma e a tua alma vai entender, aqui na alma tem um entendimento de que às vezes foi necessário isso acontecer. Quando existe tumores, coisas graves, gente, câncer, a gente vai falar amanhã sobre isso, isso vem para quê? Para ressignificar um sistema inteiro, né? Porque é forte. A gente diz assim, faz uma constelação, mas não larga os medicamentos. Eu trato, né? Assim, por equilíbrio, para tratamento de equilíbrio energético,
5 pessoas com câncer. 5, né? Então, assim, tem uma que tá num estágio bem avançado. E ela tem uma consciência absurda disso. Ela tá tomando mais consciência ainda. E ela fala assim pra mim, ela disse, nossa, só de eu entender isso, só de eu perceber isso, tá sendo uma paz no meu coração absurda. Então, assim, para você olhar pela medicina, não tem solução. E ela sabe disso. Ela tem consciência disso, né? Mas, ao mesmo tempo, ela diz para mim, Eva, eu tenho aqui dentro uma paz gigante, entendendo por que eu trouxe isso para mim. Porque você traz. Acredite em mim. Tudo que você vive na sua vida, de alguma forma você trouxe. Você entrou em ressonância com os teus antepassados, porque você entrou agora em ressonância com você. Tá? Então, é muito forte isso. A constelação familiar, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a tua alma dar sentido àquilo que está acontecendo. Tem vezes que cura, Eva? A pessoa se cura. Não é a constelação que cura. A pessoa se cura. Muitas vezes não é o remédio, o medicamento que cura, não é verdade? Muitas vezes você não toma nada e você se cura. Existem alguns processos que foram feitos, alguns testes, tá? Pela psicologia positiva. E Goleman, ele fez uns testes com algumas pessoas e ele deu um medicamento para umas e outro que não era um medicamento para outras. E ele trabalhou as que não deu medicamento, a mente, essa parte mais positiva. E as que ele deu o medicamento, ele não trabalhou a parte positiva, ele só disse, tome o remédio que você vai melhorar. O índice de melhora, o índice de cura, foi em quem não tomou o medicamento, quem era só um placebo, era só um comprimidinho de farinha. Por quê? Porque eles trabalharam a mente. Então ele bate muito nessa tecla, né, da psicologia positiva, de que sim, a nossa mente desencadeia a doença, a nossa mente cura-nos. Por que ela desencadeia a doença? Porque ela entra em desequilíbrio. Nós entramos em desequilíbrio todos os dias, gente. A vida é assim, né? É muito interessante a gente ter esse entendimento dentro de nós. Nós estamos em desequilíbrio. Porque se eu tô equilibrada, de repente eu entro num lugar, eu entro num espaço, ou eu convivo com pessoas que estão desequilibradas. E isso é normal. Eu não posso equilibrar todo mundo. A primeira coisa que eu tenho que entender é que eu preciso olhar pra mim. Eu não consigo consertar ninguém. Porque cada um se olha e faz o seu processo. Né? Tem muita gente vindo me perguntar assim, Eva, meu Deus, eu falei tanto pra minha amiga, a minha amiga precisa muito de você, e eu vejo que ela não vai. Deixa o tempo dela, dê o tempo pra ela. É o que eu falo, vai mandando. Vai chegar uma hora que essa pessoa vai dizer, ah, que saco, me mandou 20 desse, vou olhar. E aí ela olha. E olha que legal, que no momento que ela vai olhar isso, ela vai dizer, nossa, que legal isso. Deixa eu acompanhar, deixa eu ver outros. Ou então, se ela não tá no momento, ela vai dizer, não quero saber disso. Não quero olhar pra alma, não quero olhar pra doença, não quero olhar pro antepassado. Odeio a minha mãe, não quero ver meu pai. Tem isso? Claro que tem. Mas não tem como você solucionar esse problema, solucionar, resolver isso. Não tem, gente. Não tem. Infelizmente não tem. Mas felizmente tem como você olhar para você. Tem como você ressignificar em você essas situações. Porque todos os desequilíbrios que nós trazemos porque entramos em ressonância agora com algo muito forte, abrimos espaço para esse algo tomar conta e aí nos conectamos com antepassados que precisamos resolver para eles também a vida. A gente resolve a vida de todo mundo. É ou não é? Bom, gente, quem me perguntou de gastrite e enxaqueca, tá aí, tá respondido. Se tem alguma dúvida ainda, deixa ali nos comentários, tá bom?
Se vocês ficaram com dúvidas a respeito dessas duas coisas, deixa nos comentários. Se vocês querem saber de outras coisas, bota na minha caixinha lá, que tá... Gente, tá tudo anotado. Tá uma lista aqui, ó, gigante, gigante, gigante de coisas que a gente vai ainda falar até sexta-feira, tá bom? A gente vai falar sobre tudo isso. Mas, principalmente, eu quero que você tenha bem certinho na tua mente. Doença, desequilíbrio, tá bom? Doença, desequilíbrio. Pro Stories. Gente, tira um print aí, ó. Vou fazer um sorrisão aqui pra vocês tirarem um print, colocarem no Stories, me marcar, para que a gente atinja mais gente. Que tal? Vamos lá. Fechou? Deu certo, Eli? Então tá bom. Tem uma caixinha lá nos Stories, tem uma caixinha que eu tô perguntando o que você quer que eu fale nas lives de 7 e 7, tá? Só colocar lá na caixinha, coloca lá, responde, não vai aparecer teu nome, não vai aparecer nada. Eu vou só pegar o que vocês me pediram e vou falando aqui sobre isso, tá bom? E tá, Eva, não deu pra falar de tudo? Vou fazer vídeo, a gente vai estar conversando. Eu nunca vou fazer nada, tá? Pra deixar vocês na mão. Minha gatinha, estão perguntando dela. Olha ela, linda. Minha companheiraça, gente, vocês não têm noção. Ela é terrível. Luna, tá, Vinícius? O nome dela é Luna. Eu fiz, na verdade, um sorteio de todos os nomes que me mandaram e caiu a Luna. E eu acredito que deu certo, não deu? Ela não tem carinha de lua? Tem, né? Olha que coisa mais gostosa. Ela é uma fofucha. Terrível, terrível. Ela dorme comigo embolada em mim, vocês não têm noção. Coisa mais linda. Gente, uma quarta muito linda pra vocês, tá bom? Vamos pensar nisso? Vamos dizer assim que eu preciso estar em equilíbrio. Thalita, você ganhou, viu, o nome da gata. Thalita acabou de entrar. Aí, ó, eu sorteei Luna. Olha que coisa mais linda. Ela é muito linda. Ela vai estar lá no meu espaço também. Quem me visitar lá, vai estar lá com ela também. Porque ela vai dividir a casa e o espaço. Ela vai estar lá para energizar o espaço para nós, tá bom? Bom dia gigante para vocês. Amanhã, 7h07, eu vou estar aqui. E amanhã a gente vai falar sobre depressão, ansiedade e pressão alta. Estão me perguntando da pressão alta infantil. Estão me perguntando da pressão, né? Desse problema de pressão. Tudo isso tem muito a ver com depressão, ansiedade. E a gente vai falar amanhã sobre isso, às 7h07. Vou esperar vocês. Beijo gigante aí no coração. Siga aí, siga os meus stories, porque tem bastante aula nos stories também, gente. Bastante. Eu vou deixando nos stories muita coisa legal pra vocês, que de repente não deu tempo de falar aqui, tá bom? Beijo, amo vocês. Compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que são especiais a você e que você quer também que mude a vida. Beijo, beijo, beijo.